Uma denúncia de favorecimento político e uso da função pública para garantir tramitação recorde de um processo para concessão de outorga para a rádio comunitária envolve políticos de São Paulo e o atual vice-presidente da República. Um vídeo com as gravações da solenidade de início das transmissões da rádio RFM da cidade de Rafar foi divulgado na internet. Nele, o prefeito de Capivari, interior paulista, Luiz Donizete Campassi, revela que quando o deputado federal, o presidente da Câmara Federal, o atual vice-presidente da República, Michel Temer, teria enviado um bilhete para o Ministério das Comunicações solicitando urgência na liberação da rádio R 107.9 da cidade de Rafar, no interior de São Paulo. No começo do ano passado, eu fui procurado dizendo, olha, faz mais de 5 anos que tá para sair, mas não sai. Tá para sair, mas não sai. E eu, num sentimento de obrigação, num sentimento de dever, porque eu acho que enquanto nós estamos em função pública, nós temos que servir ao público e não nos servir do público. Nós temos que servir ao público. E segundo, tratando-se de uma rádio, uma coisa importantérrima. Terceiro, para essas pessoas de um passado ilibado, além da competência profissional, eu falei, pode deixar que eu vou assumir esse compromisso, talvez eu possa colaborar. Aí o Michel Temer chamou 3 prefeitos do PMDB no escritório dele. E ele falou, olha, ele já era presidente da Câmara, eu vou decolar a campanha para deputado federal. E eu quero contar com vocês, mas eu também, presidente da Câmara, tenho como ajudar vocês. O que vocês precisam? Isso no escritório dele em São Paulo. Primeiro que foi o Marcos Evalinho. Michel Temer pegou uma folha, dobrou e começou a marcar uma lista. Eu preciso disso, eu preciso terminar não sei o que lá, eu preciso fazer uma ponte, eu preciso não sei o que, tá. Tá bom, eu estou ouvindo lá. Aí, eu fui o último. Falei, você, Campassi, o que você está precisando? Falei, olha, eu estou precisando que o senhor consiga liberar uma rádio comunitária. Sim, não, estou bem lá com o Ministério da Comunicação. Eu falei, só que não é para Capivari, é para Rafar. Né? Ele olhou assim para mim, bem, só isso? Eu falei, só isso. O prefeito conta detalhes do episódio, incluindo as indas e vindas do bilhete elaborado por Temer e revela que, por conta disso, teria saído no mesmo dia com a portaria de liberação da rádio do Ministério das Comunicações. O prefeito diz que o bilhete foi escrito por Sanches, assessor de Temer. À época, o ministro das Comunicações era Hélio Costa, do PMDB. Ele chamou o Sanches, que era o assessor dele, escreveu um bilhete para o ministro. Não, primeiro tentou ligar para o ministro. O ministro não atendeu. Não sei o que aconteceu. Então escreveu um bilhete. Aí o Sanches levou lá, trouxe, Michel foi assinar errado. Não está errado aqui, não sei o que. Devolveu. Sanches foi lá, não, desculpa, não sei o que. Levou lá, corrigiu. Trouxe, errado de novo. Pegou, levou. Trouxe o terceiro, tinha um erro. Ele pegou, corrigiu com a caneta. E falou assim, agora com esse daqui você procura o ministro tal. Isso já era umas 11h30 da manhã. Fui no Ministério das Comunicações. Dificuldade enorme para entrar lá. Mas liga para cá, liga para lá, está agendado, não está. Nossa, falar com o ministro é muito difícil. Mas está agendado? Não, eu estou aqui com indicação do presidente da Câmara, tal. Bom, eu sei que passado uns 20 minutos, 30 minutos, eu estava lá no 7º, 8º andar, que era o chefe de gabinete do ministro. Expliquei a história para ele, estava com os números do processo, tudo que o Davilson, o Beto tinha me passado. Pegou, ligou para um lugar, não achava o processo. Ligou no outro, até que enfim acharam o processo lá. E justificou. Temos mais de 1000 rádios aqui para conceder, temos não sei quantos canais de televisão, tem rádio AM, rádio FM, rádio comunitária. É assim mesmo, aqui o Ministério não dá conta disso tudo. Bom, comecei a conversar com ele e tal, isso chega o ministro. Conversamos com ele, e ele falou o seguinte, fica tranquilo, sendo um pedido do Michel Temer, eu vou atender o senhor. Eu falei, mas eu só vou ficar tranquilo se eu sair daqui hoje com a portaria do senhor. O que é isso? Eu falei, E fiquei sentadinho lá. Aí acharam o processo, foi lá, faz isso, faz aquilo, passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas. Eu sei que era umas 6h30 da tarde, e o voo estava já, não tinha almoçado. Aí eu sei que era umas 6h40 da tarde, entregou a portaria do ministro.
O ministro deu as orientações. Agora você faz isso, nós vamos encaminhar para o presidente da República, ele tem que assinar, é o presidente Lula vai ter que assinar, encaminhar para uma comissão do Congresso. Se o Congresso não avaliar em 90 dias, você volta aqui que nós damos uma autorização provisória. Campassi também revelou, na ocasião do lançamento da rádio, que o chefe de gabinete de um deputado federal do PR teria escrito o parecer que deveria ser feito pelo relator da Comissão de Comunicação da Câmara Federal e que este assessor colocou uma data mais antiga no documento, porque esses pedidos são analisados com base na ordem cronológica. O relato do prefeito não deixa dúvidas de que houve claro favorecimento da outorga desta rádio. E a presença de um vídeo do atual vice-presidente Michel Temer na solenidade de início das transmissões da rádio comunitária reforça as revelações do prefeito. Temer aproveita para lançar um abraço a todas as autoridades de Rafar, como o prefeito Márcio, e também manda um abraço ao prefeito de Capivari, Luiz Donizete Campassi, a qual atribui ser portador deste pedido para a rádio RFM. Para Gerry de Oliveira, da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, Abraço de São Paulo, o depoimento do prefeito de Capivari é uma prova contundente de favorecimento do processo de outorgas de rádio e ainda mais grave porque o prefeito é categórico ao dizer que a outorga foi uma troca pelo possível apoio a Michel Temer para deputado. O que a gente vê no vídeo é uma coisa muito séria, né? O deputado e ex-presidente da Câmara à época, Michel Temer, procurar prefeitos da região, pedir o apoio desses prefeitos em troca de alguma coisa, né? E no caso aí de Rafard foi a rádio comunitária de Rafard. Agora, enquanto os companheiros ficam 5, 10 anos para obter uma outorga de rádio comunitária, essa de Rafard se conseguiu no mesmo dia a outorga. O processo estava parado, quando era 11 horas da manhã, o prefeito foi lá no gabinete, com um bilhete no gabinete do ministro, com um bilhetinho do presidente da Câmara, e quando foi 6 horas da tarde, a portaria já estava publicada. Gerry de Oliveira também considera que a divulgação deste vídeo precisa colocar um ponto final neste tipo de favorecimento, para fazer avançar as demandas aprovadas na primeira Conferência Nacional de Comunicação. Ele destaca que a criação de um manual de procedimento de análise de processos e a criação de um conselho de acompanhamento, formado por entidades do setor de representação das rádios comunitárias, podem garantir a transparência no acompanhamento dos processos. É necessário que o Ministério agora, para provar que a coisa é séria, como eles estão dizendo, que se implemente o manual de procedimento, que se crie imediatamente o grupo de acompanhamento de análise de processo. Agora, mais do que isso, é necessário rever as outorgas de todas as rádios comunitárias que estão sob suspeita, essas que foram legalizadas através de intercessão política de deputados. Importante a gente lembrar que isso não é um problema das rádios comunitárias, são um problema dos deputados canalhas que utilizam o voto do povo para se locupretarem. Da redação do Jornal dos Trabalhadores, Alan Camargo.